A paz do Senhor Jesus. Há uma passagem que vai dizer, os fariseus chegam a Cristo e perguntam por que os discípulos de João Batista e por que os nossos discípulos, os fariseus, eles jejuam e os seus discípulos não? Aí Cristo responde para eles, é porque eles têm um noivo agora, enquanto eles têm um noivo eles não necessitam jejuar, mas vai chegar o dia que o noivo será tirado, então eles necessitarão jejuar. Jesus vai dizer no período pós-crucificação, e que haveria a necessidade de jejuarmos, de mortificarmos mais a nossa carne para vivermos uma vida com Deus. O primeiro ponto aqui é, necessitamos jejuar. O segundo ponto é, existe uma maior dificuldade na pregação do Evangelho quando a presença corpórea de Cristo foi tirada no meio dos discípulos. Isso se prova lá em Lucas 22, versículo 35. Jesus fala para os discípulos, quando eu enviei vocês a primeira vez, sem alforje, sem bolsa, sem vocês levarem coisa alguma, faltou para vocês alguma coisa? Os discípulos falaram nada. Aí Jesus disse assim, versículo 36 do Lucas 22, mas agora aquele que tiver bolsa, leve a bolsa. E também o que tiver alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre uma espada. Porquanto eu vos digo que importa que em mim se cumpra o que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele disse, basta. Você precisa entender que quando Jesus está falando para os discípulos, ele está preparando os discípulos para um tempo de dificuldade, para um tempo de necessidade de vigilância e um esforço maior, um esforço dobrado para fazer a vontade de Deus. Cristo também vai dizer que o reino de Deus, desde o tempo de João Batista, é conquistado por esforço. Então, no momento que Cristo está dizendo ali para os discípulos, ele está falando para os discípulos, ei, houve uma facilidade até aqui, mas depois que o Filho do Homem for contado no meio dos malfeitores ou for crucificado no meio dos malfeitores como malfeitor, vai haver maior dificuldade. Você vai perceber que depois que Cristo é crucificado, vem a perseguição, vem a morte, o mártir até mesmo de Estevão e de diversos outros cristãos naquela região. Então a perseguição aumentou, a aflição aumentou, a angústia aumentou. Tanto que ele preparou os discípulos dizendo que eles teriam que jejuar. Nesse momento ele diz para os discípulos, se vocês tiverem bolsa, leve pelo caminho. Jesus não está dizendo para nós fazermos as coisas pela nossa força ou dos nossos próprios recursos. Ele está dizendo que em alguns momentos a pregação do Evangelho, viver para Deus, viver o reino de Deus, viver a palavra de Deus, vai necessitar que a gente renuncie os nossos próprios recursos para atender uma demanda dentro da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Ele está dizendo para nós que em alguns momentos, não é que Deus não vai trazer provisão, mas em alguns momentos a prova, a perseguição sobre nós, vai trazer a necessidade de nós nos esforçarmos para usar o que temos em nossas mãos. Você vai perceber, você que já serve a Cristo há um tempo, você pode até dizer, tem aquele versículo que diz assim, e Deus suprirá todas as vossas necessidades. Eu creio que Deus supre, eu creio que Deus provê, mas eu também creio que existem períodos de guerra tremendas espirituais. Não é que atrase a provisão de Deus, mas nós entramos numa provação diante de Deus e com uma tentação vinda do adversário, que Deus vai permitir que a gente tome um esforço dobrado e use até o que temos em mão. Use o que temos a capacidade de usar agora para atender à vontade de Deus. Existe um momento que a provisão não vai bater a porta. Existe um momento que a necessidade vai bater a porta. Existe um momento da nossa vida que nós vamos passar por certas dificuldades. Você que já serve a Jesus, com certeza você já passou por algum momento de dificuldade, seja na vida sentimental, seja a vida material, seja a vida espiritual. Para aqueles que já foram cheios da unção de Deus, você já passou por aquele momento que você sentiu vazio. Para aqueles que já tiveram muitas experiências com Deus, você também já passou por aquele momento que as experiências parece que foram embora e você ficou sozinho, parece que até mesmo Deus os abandonou. E você sabe que não é o abandono de Deus, mas é um período de experiência. Você sabe, por exemplo, Deus abençoa materialmente, Deus supre as nossas necessidades,
mas também existem os momentos de escassez, momentos de dificuldades, e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados conforme o seu propósito, o seu desígnio, a sua vontade. Então, voltando para a palavra, o mesmo Paulo que diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades, é o Paulo que diz: eu sei o que é passar fome, mas eu também sei o que é ter abundância. Eu sei o que é passar. Paulo vai dizer que ele passou nudez, falta de vestes apropriadas para o momento de frio. Paulo passou, ele fala de jejum, o jejum que ele está falando ali não é o jejum voluntário, mas sim fome. Paulo passou dificuldades no mar, Paulo passou perseguições quase para a morte, Paulo passou diversas coisas, sofreu açoites. Então mesmo Paulo que diz que Deus vai suprir todas as necessidades, também vai nos dizer que nós passaremos por diversos tipos de necessidades. É o que Jesus está preparando os discípulos. Ei, houve um tempo de facilidade. Houve um tempo que vocês foram e não faltou nada. Houve um tempo que vocês iam pregar o evangelho e as portas estavam abertas, estava tudo dando certo. Mas está chegando um tempo de dificuldade. E por que é que Jesus diz isso? Porque ele está abandonando, porque ele está abrindo mão dos discípulos e ele não vai mais prover? Ele não vai mais bancar a obra, sustentar o discípulo, sustentar quem está sendo enviado? Não, não é isso. É que Jesus vai nos deixar claro que através das dificuldades, que o reino dele não é deste mundo. Cristo vai dizer para os discípulos, para os fariseus, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, que o reino de Deus está no meio de nós. E quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo que o reino dele estava corporificado nele. Ele era a manifestação do reino de Deus. Ele é a manifestação do reino de Deus na terra. Então, voltando para a palavra de Deus sobre as dificuldades que viveremos dentro do Evangelho, em Lucas 23, capítulo 31, diz assim: porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? Ele está falando quando ele está ali no caminho de Gólgota, e quando ele está sendo crucificado, ele está falando do sofrimento dele, da aflição que ele está vivendo, e ele fala para as mulheres que estavam chorando, para a multidão que estava chorando ao redor: ei, se fizeram isso contra mim, o madeiro seco, quem começou a obra, se estão fazendo isso contra mim, quanto mais a vocês vão passar dificuldades também. Mas por que eu preciso ouvir essa palavra? Por que eu preciso crer e concordar com essa palavra? Assentar no meu coração que isso é uma realidade do Evangelho, que isso é uma realidade de viver com Deus. Porque quando eu aceito isso no meu coração, o Espírito Santo de Deus me prepara com essa palavra para que eu passe com força, para que eu passe fortalecido os dias maus. Mas se eu não acredito nessa palavra, se eu não dou crédito a essa palavra, nos dias maus eu não vou ter uma palavra de Deus que me sustente. Você vai perceber que existem muitas pessoas que estão na igreja, mas elas só conseguem permanecer quando as coisas vão bem. Tem muita gente que está servindo a Deus, mas só serve a Deus com alegria quando tudo vai bem. Quando o casamento está ok, quando a família está ok, quando a vida financeira está ok, quando a saúde está ok. Mas você vai ver que Paulo também teve um amigo que ele deixou enfermo para trás, porque esse amigo não recebeu a cura e ele tinha necessidade de continuar fazendo a obra de Deus. Mas não era Paulo que pelos lenços, pelos aventais que ele usava, as pessoas tiravam dele e levavam para os enfermos, endemoniados, e demônios eram expulsos, e enfermos eram curados? Sim, a mesma unção em Paulo que curava os enfermos não foi permitido por Deus que curasse o amigo dele. Isso só Deus explica e só vamos entender na eternidade. O que eu preciso que você entenda, o que eu preciso assentar no meu coração, é que Deus continua sendo Deus bondoso, soberano, justo e fiel, mesmo quando eu passo dificuldade, mesmo quando a porta fecha, mesmo quando a minha oração parece que não foi atendida, mesmo quando eu peço e Deus não responde, mesmo quando eu vou e tenho que tirar do meu bolso para ir porque Deus não mandou, mesmo quando eu tenho que usar os meus recursos, mesmo que eu tenho, às vezes, renunciar o que eu tenho para fazer a vontade de Deus, para viver a obra de Deus. Quantas pessoas me vêm à memória agora?
Quantas pessoas não têm salário para pregar o Evangelho e pregam o Evangelho com o seu próprio salário? Até porque, até o nosso salário que temos, a Bíblia diz bem assim: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus está dizendo ali: ei, pode estar na tua mão, mas é meu. Essa casa pode ser tua, mas antes de ser tua, é do Senhor. Esse carro pode ser teu, mas antes de ser teu, é do Senhor. As roupas que você tem no teu guarda-roupa podem ser tuas, mas antes de ser tua, a propriedade é do Senhor. O que Jesus nos diz através da palavra dos discípulos é: existe um momento que vocês terão que usar os recursos que vocês têm em mão para atender à minha vontade. Eu quero te dizer o seguinte: tem muita gente esperando Deus trazer mais. Tem muita gente dizendo assim: ah, se eu fosse rico eu fazia a obra de Deus. Ah, se eu ganhasse 5 mil por mês eu dava a cesta básica. Se o Senhor multiplicasse o meu salário, se eu tivesse aquela profissão, se eu terminasse minha faculdade e ganhasse um pouquinho mais, eu ajudava a casa de Deus. Existe um momento que a gente tem que usar o que está nas nossas mãos. A viúva pobre vai nos deixar bem claro isso. Jesus chama a nossa atenção para ela dizendo assim: os ricos lançaram o resto, mas essa viúva, ela tirou todo o seu sustento, ela deu de todo o seu sustento, tudo que tinha. Eu não quero aqui falar só de coisas materiais, mas eu quero dizer para você: você já tem um recurso em mão que você precisa para fazer a vontade de Deus. E dizer outra coisa para vocês: Jesus é simples. Pare de esperar coisas grandes o tempo inteiro. Tem dias que nós viveremos de coisas pequenas fazendo coisas grandes. E tem vezes que nós teremos coisas grandes e faremos coisas pequenas. Mas em todo o tempo, Deus está falando para você: faça a minha vontade. Não espere o grande, não espere somente ter muito, não espere somente a grandeza da parte de Deus. Deus pode dar, Deus vai dar para muita gente, mas use o que você já tem em mãos, use o que Deus já te deu, use o que você já tem. Seja para qualquer sentido, seja para ir para a igreja: pastor, eu queria um carro para ir para a igreja, mas o que você tem hoje é uma bicicleta, vai de bicicleta. Não tem uma bicicleta, então vai de pé. Se esforça, usa o recurso que você tem. Pastor, quando eu oro de joelho, o meu joelho dói, pastor, eu não consigo orar muito tempo de joelho, por isso eu oro pouco. Ora de pé, ora sentado, se vira, usa o recurso que você tem algo para dar para Deus, você tem um modo que Deus já preparou que você possa se ofertar a Ele na obra, para viver a obra dele. Pastor, mas eu não tenho curso, pastor, eu conheço pouco disso, conheço pouco daquilo, pastor, eu não sei falar. Deus está dizendo para você: usa os recursos que você tem, usa as capacidades que você tem, usa o talento que você tem, usa o que Deus já te deu. Se você tiver bolsa, use a bolsa. Se você tiver o alforje, use o alforje. Usa o que você tem para fazer a vontade do Senhor, porque os dias serão maus. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí sim nós veremos um tempo eterno de glória, para sempre e sempre, eternamente. Então eu deixo essa palavra a vocês. Haverão dias de dificuldades. Se pregarem a vocês um evangelho só de prosperidade, fuja, porque o reino de Deus aqui, por enquanto, não é manifestado exteriormente, mas sim interiormente. Preste muita atenção: o reino de Deus não é posses, não é riquezas, ainda que Deus possa dar e dê para quem Ele quiser. Ele dá, Ele acrescenta e Ele tira de quem Ele quiser. A Bíblia diz que Ele enriquece e também empobrece. Ele tira o rico e coloca o pobre sentado no seu lugar, o necessitado. Deus faz o que quiser, mas o que você precisa sentar no teu coração. Não coloque o teu coração no amanhã. Usa o que você tem hoje. Se renuncie com o que você tem hoje. Se dedique com o que você tem hoje. Se dedique com quem você é hoje. Se dedique com a capacidade que você tem hoje. Quanta gente está fazendo cursos. É bom fazer curso, é bom estudar a palavra de Deus, mas estão fazendo curso acreditando que só depois do curso vão conseguir pregar o evangelho. Você já pode fazer algo para Deus hoje. A gente precisa ter mais fé na nossa oração. Olha o endemoniado gadareno. Jesus, a Bíblia diz que Jesus liberta ele. Jesus diz para ele o seguinte: ei, você não vai comigo. Agora você vai voltar lá para tua casa e vai falar para tua família tudo o que Deus te fez e como teve misericórdia de você. A Bíblia diz que antes de chegar em casa, o endemoniado gadareno foi por todas as cidades pregando o reino de Deus, o evangelho, e o que Deus tinha feito com ele. Que curso dá para fazer em um dia? Tem um curso que não se compra, é experiência com Deus. É isso que Deus está dizendo para você. Se você tiver experiência comigo,
você vai ter todos os recursos que você precisa. Se você já tem comunhão comigo, você já tem o recurso que você precisa, a própria presença de Deus que vai com você. Deus te abençoe e a paz que excede todo entendimento seja sobre a tua vida em todo o tempo.